Bem-vindas, donas de casa, 29 de abril, primavera com sinais de verão. Ainda está fresco e, apesar do tempo agradável de cerca de 15 graus hoje, há previsão de geada à noite. Neste vídeo, veremos batatas surgindo e depois vou cobri-las, algo comum na primavera. Apenas preste atenção às plantas sensíveis à geada. Aqui, estou começando ao lado dos canteiros de teste de escavação sem escavação, já que é um tema de vídeo sem escavação. Tudo o que você vê aqui é sem escavação, então há uma cobertura de composto principalmente em cima de todos os canteiros. E há um pouco de lascas de madeira na maioria dos caminhos. E bem aqui tem um canteiro que eu realmente escavo e coloco a mesma quantidade de composto e cultivo as mesmas plantas. E é fascinante, as pessoas perguntam por que eu ainda faço isso. Na verdade é o 17º ano consecutivo que faço esse tipo de teste. Fiz isso no meu jardim anterior também e você pode ver que há uma diferença considerável. Mas sempre a cada ano é um pouco diferente. Como este ano, por algum motivo, as cebolas estão muito mais fortes no canteiro sem escavação comparado ao canteiro escavado. E eu quero mostrar agora alguns problemas que estou tendo. Nem sempre tudo funciona aqui. E essa é uma das maneiras que eu aprendo. E então eu posso compartilhar esse conhecimento. E aqui eu tive um problema principalmente relacionado à secura, eu acho, e em certa medida com o tecido. Este é o pequeno jardim sobre o qual fazemos filmes de vez em quando, a cada poucos meses. E este é um canteiro de cenouras, exceto que não é um canteiro de cenouras. Você pode ver que há uma ali e uma lá, duas ali. Provavelmente é pela secura delas. Mostrei no dia 31 de março. Coloque o forro sobre ele. É um forro bastante espesso, um pouco mais espesso do que minha luz, na verdade. Você não percebe o que acontece e confiei. Achei que tinha umidade suficiente, mas não tinha. E então o que vou fazer agora é dar uma boa regada esta noite se eu tiver tempo. Caso contrário, amanhã de manhã. E garantir que permaneça úmido, para ver se essas cenouras ainda podem brotar. Se isso aconteceu com você, o que poderia muito bem ter acontecido? Eu poderia ter tempo seco, tanto tempo seco. Você também pode aprender com isso, o que é interessante. As cenouras que semeei, mencionei 31 de março, porque costurei em 14 de março, há mais de 6 semanas, mas não brotaram. Tivemos um pouco de chuva no final, o que acho que foi suficiente para germiná-las. Então elas acabaram brotando no final, né? Então eu talvez devesse ter esperado um pouco mais ou regado mais essas. Na época estava fresco. Cenouras são as mais complicadas, pois são o único vegetal que semeio direto, o que é mais difícil. E é por isso que a maioria, bem, quase tudo que eu cultivo, exceto cenouras e pastinacas, começa aqui. E estamos cultivando plantas. Isso é uma estufa, já faz mais de 2 meses, mas era estrume de cavalo fresco em 20 de fevereiro. E nós acabamos de colocar um pouco mais de estrume fresco hoje. Então está mantendo o nível e mantendo o calor. Na cama quente ficam plantas que gostam de calor, como pepinos, melões, berinjelas e pimentões. Até os tomates foram movidos agora, porque quando não precisam de tanto calor vão para um palete próximo, nesta extremidade da estufa, para crescer e ficar pronto para o plantio. Há coisas como alho poró, semeado em módulos, por exemplo, semeado em múltiplos ali, e algumas acelgas que acabamos de semear hoje. Uso o calor do canteiro quente só para iniciar as coisas. E para manter as plantas que amam calor em um bom lugar, quando temos esse ar frio no final de abril e maio, porque logo nossa última data de geada aqui é em meados de maio. Não tenho pressa para plantar coisas sensíveis à geada. No entanto, esta semana eu não pude resistir. Esta é a salada de inverno terminando. Ainda estamos colhendo como colhemos esta manhã. Colhemos muitas saladas, na verdade. Essas plantas têm produzido por quase 6 meses agora. E elas terminarão em breve, nós as arrancaremos e então espalharemos algum composto. É como o fim do inverno. E então o início do verão. Planto tomates e uma fileira de cravos entre eles para afastar pulgões. Veja como lidamos com esse tecido de lã. Isso normalmente não fica durante o dia. Coloquei aqui só para o vídeo mostrar como usamos à noite em caso de geada ou frio intenso.
E na verdade, neste caso, funciona muito bem com o alho no meio. O alho tem crescido durante todo o inverno e apenas acompanha as saladas de inverno, não ocupa nenhum espaço extra. E agora está fazendo um ótimo suporte para o tecido de lã, pois ele se drapeia sobre os tomates. E os tomates têm uma corda aqui que está esperando para ser amarrada. O que faço é colocar a corda sobre o arame e dar um nó simples. E isso serve para enrolar no caule do tomate e dar suporte. Usamos o mesmo método para pepinos, mas ainda não amarrei as cordas que ficam sob a raiz do tomate. Funciona muito bem e é rápido. Isso é sobre velocidade, simplicidade e economia de tempo. É um jardim de mercado, mas estamos ensinando muito agora. O foco ainda é produzir o máximo de comida rapidamente e com pouca capina, graças ao não arar, o que é fundamental aqui. Você pode ver como o composto na cama, quando eu digo composto, é isso. Isso é algum esterco de vaca bastante irregular, por exemplo, e na verdade esta é uma cama onde plantei batatas, então as coberturas apenas ficam em cima. Fazemos muita semeadura múltipla, então alguns alhos poró estão no solo desde junho. Estou deixando-os ir à semente. Agora fazem lindas flores de alho poró. Alguns vegetais exigem grande quantidade para garantir diversidade genética e que a polinização cruzada produza sementes fortes e boas plantas. Então todos esses indo para a semente ficarão bonitos e então tudo ficará bem. Eu vou pegar a flor, a semente no final do verão. No clima do Reino Unido aqui, muitas vezes pode ser bastante úmido no verão. E tem uma bela macieira, eu devo mencionar. Sim, essa é uma laranjeira vermelha de criança, enxertada por Finn McAleer, que trabalhou aqui há 5 anos. Está em porta-enxerto M9, então não cresce muito. Se tudo der certo, seguirei crescendo enquanto colhermos vegetais e ervas. Este é o jardim de ervas que plantamos há 1 ano com plantas de Jekyll McVicar. E com alguns conselhos dela, você pode ver que já existem algumas flores, como no tomilho, é incrível, e também abelhas. Jardins de ervas ajudam insetos. As abelhas não florescem, mas adoram o estragão francês. Estamos comendo este no momento, provavelmente mais do que qualquer uma dessas ervas. Simplesmente tão saboroso como muitos alimentos, alimentos diferentes. Aqui está um novo terreno. Há pouco mais de 1 ano era parecido com o que você vê, com pasto cheio de dente de leão e botão de ouro. Gramas muito fortes e bastante convôvulos, e agora está bem mais limpo. Ainda há convôvulos e favas do inverno. A beterraba empurra o tecido de lã para cima, tornando desnecessário o uso de arcos, pois as plantas fazem esse trabalho. Convôvulos. Oh meu Deus, isso é novamente um problema com o tecido de lã que você não consegue ver o que está acontecendo. Ali o que passou no inverno. E então, aqui na estufa, mais saladas que estivemos colhendo durante o inverno. Elas logo estarão acabando. E no meio, deixei uma endívia e um par de alface que vão florescer e nós vamos coletar as sementes delas. Existem exemplos de vegetais onde você só precisa de um de cada para cultivar sementes viáveis. Já o espinafre aqui neste canto, eu vou deixar tudo isso novamente para produzir sementes. Para mim, o espinafre é uma cultura importante. Não tanto porque comemos uma grande quantidade no verão, mas mais no inverno. Quando é muito valioso, cada folha importa. Totalmente resistente, espinafre medani adorável. Vou pôr alguns desses nomes na descrição do vídeo para você saber. Sim, é uma planta adorável. Temos rúcula selvagem. E quando a salada de brassica de inverno acaba, gosto de cultivar isso durante a primavera para que você obtenha um pouco dessa pungência de brassica nas misturas de salada que vendemos. São cerca de 4 quilos de rúcula colhidos dessas poucas plantas cortadas em primeiro plano, e essa já é a segunda vez que corto para a mistura de salada. Uma cama muito interessante aqui, onde estou tentando algo diferente, né? Então isso é aspargo.
Muita convólvulos de novo, mas estamos controlando. Adam tem feito um ótimo trabalho no teste. E o aspargo está pegando bastante bem, mas também essa cama estava completamente coberta de favas durante o inverno e então eu tenho retirado o suficiente para fazer espaço para o aspargo. E porque o que você pode fazer é cortar assim, bem ao nível do solo. Isso está deixando assim, como nós limpamos muitas plantas sem cavar, deixando muita raiz no solo, que neste caso incluirá algum nitrogênio, mas é principalmente o tipo de carbono das raízes, quero dizer, como estou interessado nisso, é como alimento para os micróbios. Normalmente jogaríamos isso na compostagem, pois agora o foco deste canteiro será o aspargo a longo prazo. Isso vai produzir, bem, em cerca de 2 anos um pouco e é um projeto de longo prazo. Há várias formas de iniciar o plantio sem cavar e diversas coberturas disponíveis. Vou explicar várias dessas em eventos que estou fazendo durante a primeira metade de maio. Na verdade, eu estou dando um curso de um dia em Sussex, na Ashburnham House, tudo sobre não cavar, e depois uma palestra à noite. Isso é no dia 5 de maio. E então, no dia 12 de maio, na quinta-feira seguinte, estou em Devon, na Riverford Field Kitchen. Novamente, um curso à tarde, faça uma cama sem cavar, palestra à noite. Na segunda, dia 16, estarei no Jardim Secreto da Carey, perto de Wareham, Dorset. E novamente, é um curso durante o dia, seguido de uma palestra em um evento separado à noite. Por exemplo, você sabe usar cavacos de madeira? Como cobertura, isso é viável. Até que parece bom. E ainda tem muita madeira aqui. Cobrimos toda a área com lascas de madeira velha em março. Há pouco mais de um ano, colocamos polietileno preto para tentar controlar a erva moura e agora ela está bem mais fraca. E vamos ver o que acontece este ano com as batatas. Agora está plantando batatas e a maioria das raízes crescerá no solo sob a madeira. Muita madeira na zona de enraizamento causa folhas amarelas e plantas fracas. Mas a madeira é uma cobertura morta. É bem mais espesso, com cerca de 7 centímetros de madeira em cima. E podemos usar um pouco de madeira para cobrir as folhas se houver geada. Essa é outra possibilidade. Aqui, na verdade, também plantamos batatas. Nova área, iniciada em janeiro, sobre grama e ervas daninhas, com polietileno preto usado só neste verão. E esses são os buracos das batatas que foram colocados apenas esta semana. Tudo isso será abóbora de inverno. Então, estou procurando cultivar muita comida para o próximo inverno. Também cultivamos muita comida para insetos, como esses dentes de leão. De longe, estou realmente bastante satisfeito em ver isso mais de perto. Ainda há flores bonitas, mas você vê as sementes. Muitas acabam soprando no jardim. Não é o ideal, mas é ótimo. As colônias de abelhas ficam ali e há o lago. Falarei disso em outro vídeo. Como você pode ver, não está segurando a água de maneira brilhante. Isso é uma história completamente diferente. Estou me concentrando nos vegetais aqui. E outro problema que tivemos, este canteiro não foi bom. Veja as lacunas, isso é verme de fio. Adam veio aqui para fazer o bindweed, acredite ou não, isso foi cerca de 2 semanas atrás. Então é isso que o bindweed regenerou nesse tempo. E ele descobriu que muitas das cebolas estavam desaparecendo e sendo comidas por vermes de fio nas raízes. E é isso que essas batatas são. Elas são uma espécie de iscas ou armadilhas, onde os vermes de fio entram. Nós pegamos alguns, mas na verdade não temos tempo para continuar seguindo isso. Ainda não sei o que farei com isso. O restante do terreno aqui há bastante espaço entre as cebolas. Estou esperando que as cebolas que sobreviveram continuem a sobreviver. É apenas um exemplo de coisas que podem dar errado. Estou intrigado porque temos vermes de fio ali e não na cama ao lado ou onde quer que seja. E graças a Deus nenhum aqui. Nós temos algumas pragas do solo, como casacos de couro, por exemplo. Na última primavera perdi muita alface, por isso há lacunas ou pequenas alfaces replantadas nesta cama. Mas olha só a beleza disso. E esses foram transplantados aqui.
Logo após meados de março, por volta do 21º, 22º e a partir da semeadura de meados de fevereiro. Muitas plantas desta primavera foram semeadas em fevereiro e transplantadas entre março com controle de pulgas. Então essas alfaces tiveram pulgas apenas sentadas em cima delas quase o tempo todo. Nós tiramos isso esta manhã para fazer um pouco de capina e rega. Não demorou muito, né? Estou pensando em deixar isso de lado, na verdade, mesmo que haja uma leve geada. A geada não prejudica a alface. Quero que tenham mais ar e luz total. Enquanto isso, não quero saber sobre estas cenouras. Se houvesse coelhos, eles estão de férias nesta primavera, felizmente. Acho que eles estão doentes, não de férias. Foi assim que eu semeei cenouras e eu coloquei essas mais cedo, no dia 14 de março, e então choveu e você pode ver que tem alguns rabanetes muito bons ali, que eu vou colher muito em breve. E eu preciso fazer isso porque então isso libera o espaço para as cenouras. Então você pode ver como os rabanetes eles são retirados muito bem e sem perturbar as cenouras. Mesmo quando eles estão bem ali, você pode puxar esse rabanete e as cenouras estão bem. Isso é um girassol autossemeado. Ano passado tínhamos girassóis aqui, não me importo de deixar, pois tenho alguns ali. Vou colocar isso enquanto penso sobre isso. Então, é algo que fazemos bastante na primavera, tirar e colocar a lã. Você vê esse método de fazer isso com as pedras. Na verdade, é bem simples. Há tanta coisa acontecendo aqui. Não vou detalhar cada cama, direi apenas duas coisas sobre as ervilhas. Ambas são ervilhas altas e cresceriam se não as colhêssemos. Mas esses nós estamos colhendo os brotos de ervilha, o que significa que estamos tirando o topo da planta assim, e isso é para entrar na mistura de salada, e essa cama de ervilhas é para vagens. Eles vão subir ou crescer entre as cordas, agarrando-se com as gavinhas. Depois colocaremos mais cordas. Eles vão crescer até 2 metros ou mais. Aqui está um exemplo de nabos semeados juntos, veja. Então, novamente, estão semeados em meados de fevereiro, transplantados em meados de março, cobertos com lã por 4 semanas e estamos colhendo, você sabe, pegando muitos já menores. Na verdade, se você fizer isso, eu vou guardar esses e então você pode puxar o maior. E neste caso, eu tiraria 2, até conseguir 2 bons de tamanho decente ali. Essa é a sua colheita neste caso. E então deixe esses outros 2 para crescer. Então podemos continuar colhendo desta cama por não muito mais de 3 semanas, porque os nabos, à medida que passamos de meados de maio, começam a florescer. Se você tem nabos no chão, não espere muito tempo. Aqui está a pilha de compostagem, ou uma delas. E por que estaríamos cortando grama bastante? Essa é uma maneira de deixar sua pilha de compostagem quente. Estamos cortando bastante grama aqui, mas também temos muito resíduo. Estas são folhas velhas de alface, queimadas da colheita desta manhã. E você pode ver que a temperatura é de 65 graus centígrados, então tem bastante calor ali. Você ainda pode fazer um belo composto mesmo se ele não esquentar. Essas pilhas funcionam bem com papelão, que mantém calor e umidade. Se chovesse muito, nós as cobriríamos. Na verdade, essas terão uma cobertura de ferro ondulado em tempo chuvoso. Assim, essa cama de alface, só para dar uma ideia, a anterior que vimos, ainda não colhemos. Esta foi colhida hoje de manhã, após a primeira colheita. Estamos colhendo à mão, removendo as folhas externas. A primeira colheita é demorada. As próximas colheitas são fáceis, pois basta entrar e torcer as folhas à mão. Você pode fazer isso com as 2 mãos ao mesmo tempo, é realmente rápido. E as plantas vivem por muito tempo. Para mim, o maior atrativo é não precisar replantar, pois sem cortar a planta ela vive mais e se mantém saudável. Este é um bom lugar para estar no final de abril até maio. Durante a escassez, os espargos são muito prolíficos. Agora estamos na 10ª primavera e esta é uma coroa. Uma coroa, você pode ver como eles crescem se tiverem espaço.
Já começamos a colher, deixo crescer bastante antes de colher assim. Quando ouço um estalo limpo, sei que não está lenhoso na base. Faço isso com as mãos, sem faca, funciona bem para mim. E aqui temos outra bela colheita que quero te mostrar. Que é a couve-flor. É incrível como esses surgiram de repente. Apenas nos últimos dias. Você olha para eles por meses e pensa, quando? E então eles estão lá. Estou mantendo uma folha assim, isso apenas mantém o sol afastado. Estes são para a colheita no domingo. Teremos um almoço aqui para um curso de um dia. E todos os vegetais vêm do jardim, eles dão um toque e sabor realmente agradáveis. Essas couve-flores foram semeadas no fim de agosto e transplantadas no fim de setembro. Então, eles foram plantados no solo há bem 8 meses atrás. É um projeto longo. Vou pular para cá. Estas cebolas semeadas em múltiplos estão melhores que as outras. Estou aqui realizando um experimento com a ausência de rotação. Então, há uma linha de batatas ali, 2 linhas de batatas que estão crescendo no mesmo lugar que eles têm estado por 8 anos. Então, este é o 8º ano de cultivo de batatas neste mesmo canteiro. Já são 8 anos cultivando favas nesta mesma área. Só para ver, estou curioso sobre a rotação e, na verdade, quão necessária ela é. Especialmente se você mantém seu solo realmente saudável como este, não cavar realmente faz a diferença. Também coisas como interplantio e regras supostas. Eu gosto, mas muitos foram informados que o funcho não é bom companheiro para outras plantas. Eu acho que funciona muito bem, na verdade. E o motivo de eu ter feito isso aqui, com funcho e couve-rábano, é que ambos terminam aproximadamente ao mesmo tempo. Então, ambos vão querer florescer até o final de junho. Então, isso é para a colheita de bulbos de funcho e couve-rábano agradável no início de junho. Então, eu vejo isso em cerca de um mês. Você pode ver que estamos indo muito bem ali. E acho que podemos encerrar mostrando um pouco sobre a rega, já que isso está bem atual. Como aqui nós tivemos nas últimas 6 semanas, nós tivemos 24 mm de chuva, pouco menos de 1 polegada em 6 semanas, com muito sol e brisa. Não reclamo, pois nesta época o tempo seco costuma ser melhor que molhado e há menos lesmas. Agora, para algumas coisas, estamos pensando em diluir um pouco. Quero mostrar a você com e sem escavação, só para finalizar o tema de não escavar. Quando coloco água aqui, você verá como geralmente a água se infiltra muito bem. Se eu mantiver a mesma velocidade na cama de escavação, você verá que escorre. Nada mal, na verdade isso foi um pouco melhor do que o normal. Geralmente, sem escavação, a água infiltra bem. E se você estiver regando, dê uma boa dose e depois volte em alguns dias. É melhor fazer isso menos vezes, mas para que a água penetre mais profundamente. Espero que tenha gostado do tour pelo meu jardim sem escavação.